podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E esse é um programa especial, tá certo? Duplamente especial, pois fizemos uma parceria bem bacana com o Movimento Human Mining no mês de março, né? Onde fizemos uma entrevista por semana com mulheres notáveis aí do setor, em homenagem ao mês das mulheres, o mês de março. E estamos com essa parceria aí de fazer vários programas ao longo do ano, tá? Então, por isso que eu falei, é um duplamente especial. Então, todo mês a gente vai ter uma entrevista também com a notável do setor. Hoje aqui estamos com a Neuma. Neuma, muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço a participação, a oportunidade. Sou imensamente grata ao movimento Human Mining aqui no Brasil e ao Human Mining UK também. Então, muito obrigada pelo convite, pela participação. Nossa, quem fica honrado é a gente do podcast da mineração, está recebendo você aqui. Lembrando, pessoal, que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, acesse o site adimb.org.br, a empresa de engenharia Tobin, acesse o site atobin.com, e a consultoria em geologia ígnea, acesse o site igneabr.com.br. Tá? E como eu falei, pessoal, esse é um programa especial ao Human Mining, e estou aqui, pessoal, com a presença, tá certo, da Neuma Moreira, da Nexa Resources, onde eu tenho profunda admiração também, eu já fiz parte da casa. É uma grandiosa empresa e eu já novamente está aqui abrilhantando o podcast da mineração. A Neuma, pessoal, ela é Head Global de Compliance, controles internos, auditoria interna e canal de denúncia, tá certo? Isso é responsável pelas atuações e operações da Nexa globalmente, cuidando do Brasil, Peru, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido, né? UK. Tá? E, Neuma, fala para os nossos ouvintes, né? Quem é a Neuma, né? Fala um pouco sobre como é que você chegou na mineração? Então, acho que não tem como eu enganar pelo meu sotaque, né? Todo mundo que escutar vai perceber que eu sou mineira, né? Eu sou mineira. Eu nasci em uma cidade bem pequena, chamada Rio Acima, próxima de Nova Lima e próxima de Belo Horizonte. E a minha conexão com a mineração, ela vem de família, né? Então, eu sou de uma família de mineiros. O meu avô foi da CSN, foi supervisor, processo de beneficiamento, né, da CSN. Meu pai era geólogo, ele foi parar em Rio Acima, justamente pela mineração. Ele trabalhou na MBR, depois, no meio da carreira, ele acabou fazendo um concurso para auditor da Receita Federal, acabou passando, mas ele sempre trabalhou com a geologia e com a engenharia também. Então, eu cresci, na verdade, vendo uma coleção de pedras, né? O geólogo não gosta que a gente usa a expressão pedra, mas eu cresci vendo uma coleção de rochas, né? Dentro de casa. E eu sempre tive a influência do meu pai. Né? Então, por isso que eu fui parar na mineração. Na verdade, meu sonho sempre foi trabalhar na mineração, porque eu sempre vi a mineração como um segmento que fazia diferença, como um segmento que é extremamente importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da sociedade. Então, meu sonho sempre foi trabalhar na mineração. Eu lembro que quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade, eu cheguei aí com meu pai para o escritório da MBR, em Rio Acima. Cheguei aí na Serra do Gandarela também, com meu pai. Então, eu sempre tive aquela paixão e aquele desejo de trabalhar com mineração. Tive influência do meu tio também, porque eu perdi meu pai bem nova. Perdi meu pai, eu tinha 18 anos de idade. E o meu tio, que também era da mineração, executivo da mineração, trabalhou muitos anos na Vale, continuou me influenciando. Então, era o meu sonho trabalhar nesse segmento, que tinha trazido tanto benefício para mim e para minha família, né? E para a cidade onde eu morava também. Exatamente, né? Como sempre fala, a gente conversou aqui nos bastidores, tal qual a sua história, como de todas as outras, a gente não achou a mineração que achou a gente, né? Isso aqui é apaixonante nessa área, a gente, no seu caso,
No caso que teve família, tem minério no sangue, né? Então, tá tudo em casa. E eu sou muito grata à mineração, né? Tudo que a mineração me ensinou e tudo que a mineração proporciona para a sociedade. Exatamente. Neumann, fala um pouco sobre a tua trajetória profissional, né? Quem você formou, as empresas que você passou, como é que você chegou? Fala sobre sua trajetória, por favor. Então, eu praticamente trabalhei minha vida toda na mineração, né? Então, praticamente minha vida toda. E eu sempre trabalhei nas áreas, sempre trabalhei com compliance, controle interno, governança corporativa, riscos, auditoria. Por quê? A minha formação, eu tenho uma formação dupla, né? Eu sou formada em TI, eu sou formada em administração também. Eu fiz MBA em finanças e administração, fiz mestrado em modelagem matemática, estatística e computacional. Então, muita gente pergunta o que isso tem a ver com compliance e com risco. Tem tudo, porque, na verdade, quando a gente trabalha com risco, a gente trabalha com modelo. Então, o conhecimento da estatística e da matemática facilita muito para a gente falar, inclusive, de avaliação de tendências, como pautas nos dias atuais, que são os canais de denúncia. E também eu fiz um mestrado em compliance. Então, a minha formação, ela é bem diversa, né? Eu sempre transitei pelas áreas sociais aplicadas, né? E também pelas áreas de exatas. Essa foi a minha formação. Eu fui professora universitária durante muitos anos também. Lecionei para os cursos de graduação de engenharia civil e engenharia mecânica. Lecionei disciplinas como cálculo numérico, algorítmico e também para o MBA de auditoria e controladoria da UNA. Fui professora de governança e riscos e de auditoria interna. E como que eu comecei minha carreira? A minha carreira, eu fiz diversos processos de estágio, fiz estágio na PUC, fiz estágio em Big Four, fiz estágio, né, processo de trainee em um fundo de investimento de Venture Capital, na verdade era uma gestora de fundo de investimento de Venture Capital, foi onde eu tive o maior contato com o mercado de capitais, que eu entendi o que era controle SOX, eu entendi o que era preparar uma empresa do ponto de vista de gestão para fazer uma abertura de capital, para fazer uma fusão ou aquisição, ou para fazer o processo que a gente chama de private placement, né? Então, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a disciplina de governança corporativa, de riscos, de controles internos. Eu entrei com o pé para desenvolver um sistema, para ser o ponto focal que iria desenvolver um sistema, e, na verdade, eu nunca mais saí dessa carreira. Depois de passar por essas empresas de consultoria, eu trabalhei na Ferrous Resource por praticamente 10 anos. Depois eu fui da Anglo América, praticamente 9 anos também. Cheguei a completar, quase completei 9 anos de empresa. E hoje estou na Nexa faz 6 meses. Então, eu sempre transitei por essas carreiras de internal controls, auditoria, compliance. Quando-se no Brasil nem se falava de compliance, né, nem se falava de governança corporativa, eu já tinha contato, já fazia um trabalho nessas disciplinas. Então, eu tive um livro que me marcou bastante, eu ainda na faculdade, e um gestor me perguntou se eu sabia o que era governança corporativa e se eu sabia o que era ambiente de controles internos. E aí eu dei uma resposta, e a resposta não foi satisfatória, e ele pediu para eu ler todos os livros, uns livros americanos, que falavam um pouco de governança e de controles internos, e depois eu nunca mais saí dessa área. Então, eu trabalho nessa área. Eu brinco que desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho nessa área de governança, controles internos, auditoria, compliance. Quando ainda nem se existia esse nome no Brasil ainda, nem era algo tão falado. Você falou um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente trabalha muito numa área, né? Aí quando ela tem uma nomenclatura, a gente começa a dar luz a ela e começa a ver a grandiosa importância, né? Sempre falava, eu me lembro do serviço de atendimento ao consumidor lá, quando eu era criança, tinha o SAC, né? Algo mais ou menos, dadas suas devidas proporções, né? Compliance seria algo nesse sentido, mais para atender todas as áreas, como você já, aí, como é Rede Global, você sabe aí muito mais do que a gente, né? Mas, basicamente, é muito importante, como você falou, nem se falava nesse assunto e já tratava disso, já é uma pioneira também nesse sentido. Ainda mais a mineração, né, Johnny? Porque quando a gente fala do setor mineral, ele é um setor altamente regulado.
né? Então, eu sempre falo, quantas mil pessoas, por exemplo, não trabalham em várias mineradoras, entre próprios e dentro de terceiros. Essas pessoas têm origens diferentes, culturas diferentes, muitas falam idiomas diferentes, como é o meu caso, né? A empresa onde eu opero. Então, como que a gente garante que está todo mundo alinhado com os valores da companhia, né? Que está alinhado com o que a legislação pede? É a gente conseguindo ter esse arcabouço, né? Então, eu sempre falo, quando alguém me pergunta, uma vez eu tive que falar para um grupo de operadores a pedido do CEO da empresa que eu passei, que foi a Anglo América, para um grupo de operadores o que era o tal compliance, né? Se era de comer ou de passar no cabelo. Eu lembro que eu expliquei para eles que compliance é estar conforme com o quê? Conforme com o código de ética da companhia, conforme com as políticas, conforme com as leis, né, que nós todos, enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas que estamos inseridos em uma sociedade, somos requeridos de estar conforme com aquele grupo, né, com aquele grupo social onde a gente se envolve, onde a gente passa o dia a dia, né, onde a gente tem uma rotina. Então, o compliance das organizações, ele vem para trazer esse arcabouço, com o nome mais moderno, né? Mas, na verdade, é isso. Realmente. E extremamente importante, né, Nilma, para a continuidade do negócio e também a transparência, né, das atividades. Exatamente. É importante para a gente, né, enquanto indivíduo, enquanto empregado, e é importante para a companhia. Eu falo que o compliance, ele protege os dois. Ele protege a companhia e também protege o indivíduo que quer fazer a coisa certa, né? Que quer ali, que toma todos os dias a decisão de fazer a coisa certa. Perfeito. Uma das suas atividades, Nilma, que chamou bastante atenção, é o canal de denúncias, né? Fala um pouco para a gente sobre as ações que tem esse canal, sobretudo nesse tocante, né, do assunto que a gente está falando, que é o das mulheres. Assim, quando eu faço parte de algumas associações, né, e a gente tem grupo de profissionais que são das áreas de compliance, de auditoria, de internal controls e também que cuidam de canal de denúncia. E quando a gente fala da indústria pesada, né, quando a gente fala do segmento de mineração, inclusive, a gente não pode desconsiderar que, historicamente, é um segmento de uma indústria que foi composta majoritariamente por homens, né, por homens. Então, de um tempo para cá que a gente vê um movimento de inserção das mulheres na indústria pesada, né? Eu falo isso até como uma experiência minha como professora. Eu fui professora universitária dos cursos de engenharia civil e engenharia mecânica faz mais ou menos uns 10 anos, quando eu lecionei para a primeira turma. E eu lembro que me chamou a atenção que na turma da engenharia mecânica tinha apenas uma mulher numa turma de 40 homens. Na engenharia civil, a gente já viu um pouquinho mais, acho que eram umas 5 mulheres para uma turma de 60 homens, mas mesmo assim é pouco. Então, a gente vê, historicamente, até com esses, né, indústria pesada, indústria de mineração, ela requer formações técnicas. E o que a gente vê historicamente na nossa sociedade, e eu falo aqui de Brasil, especificamente, é que poucas mulheres, né, elas se adentravam tanto em informações tão técnicas, né, E esse movimento a gente acompanha essa mudança hoje. Por isso, através desse movimento, a gente consegue ver mais mulheres inseridas no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala da indústria pesada, né, quando a gente fala do setor mineral. Mas foi um setor construído historicamente por homens. E aí, eu gosto de usar uma frase que a diversidade e a inclusão ela é muito importante. Mas ela traz uma complexidade no dia a dia da gestão. Porque as empresas elas precisam estar preparadas para conseguirem atender essa complexidade. E o canal de denúncia está aí nesse meio. Por quê? Porque a partir do momento, quando uma pessoa vai para o canal de denúncia, o que nós sempre treinamos, né? Nós que somos profissionais da área de compliance, que cuidam do canal de denúncia, a gente sempre fala, olha, primeiro vai para o gestor. Se não resolveu, vai até o RH. Se não resolveu, você pode ir no gestor do gestor. E ainda se não resolveu, vai no canal de denúncia. Agora, se você não sente confiança, não sente um ambiente de confiança para utilizar esses canais, antes de utilizar o canal de denúncia, então vai no canal de denúncia. E hoje, quando a gente vê o canal de denúncia,
da maior parte das empresas que são de indústria pesada, a gente tem muitas denúncias, que é o que a gente chama de BHV, que é o bullying, harassment, que é o assédio, né, e retaliação. O assédio ele pode ser moral ou sexual. Então, fala de assédio é como a pessoa se sente. Não é se a pessoa que cometeu teve ou não a intenção. Independentemente da intencionalidade dele, é como a pessoa se sente. E muitas coisas que eram tratadas como comum na sociedade, hoje em dia não é admitido mais. Então, tem mulheres que se ofendem, né, e se sentem assediadas a depender do elogio de como ele foi feito, como ele vai ser feito, onde que vai ser feito. Então, assim, você está conversando com uma mulher. Eu tenho certeza, se eu conversar com outras mulheres que trabalham na mineração, com certeza alguma delas vai ter alguma situação para contar que elas se sentiram assediadas. Como que a gente muda esse ambiente? A partir do momento que, primeiro, a gente precisa ter humildade. Humildade enquanto gestores, humildade enquanto organização, sabendo que nem todo mundo sabe de tudo, né? E ter abertura para poder aprender. E mais do que abertura para poder aprender, ter uma escutativa. De modo que a gente tenha, eu sempre falo do diálogo aberto. Se você fizer uma brincadeira comigo e eu me sentir ofendida, eu tenho que ter o direito e o dever de te falar. Mas isso só vai acontecer se você me der a abertura. Para que eu fale para você, olha, Johnny, isso não foi legal, isso aqui eu me senti ofendida com isso, isso, isso. E para isso a gente precisa ter maturidade. É só assim que a gente consegue mudar esse ambiente quando a gente fala das denúncias, principalmente as denúncias que são BHV. E a inserção das mulheres no mercado de trabalho, principalmente na indústria pesada, ela vem carregada junto com ela vem, não carregada, mas ela traz junto a importância de ter um canal de denúncia sério, que faça as apurações de forma séria, onde tenham campanhas sérias, de modo que elas se sintam confortáveis de estarem naquele ambiente de trabalho. Porque se elas não se sentirem confortáveis, elas não vão ficar. E se elas não ficarem, a gente não vai ter um ambiente que a gente prega que é diverso e inclusivo. E a partir dessa representatividade da sociedade que a gente consegue construir uma empresa que possa fazer a diferença realmente no dia a dia. Então, o canal de denúncia ele é fundamental que ele funcione, que ele seja independente, que as pessoas que cuidem do canal não tenham bias, para que a gente realmente consiga ter as empresas de forma diversa e inclusiva na prática, né, com um ambiente que é realmente propício para receber essa diversidade. Realmente, você falou muito bem aí, né, nesse quesito. E Neumann, também partindo para esse assunto desse nosso bate-papo, né, que é mais voltado para a questão feminina, né? Quais desafios que você encontrou por ser mulher nesse setor? Sobretudo numa área que eu acho que você vai ter bem mais empatia, né, com o povo. Qual o principal desafio que você encontrou? Olha só, eu vou confessar uma coisa aqui, e vocês estão vendo meu mineirês, né? Então, com certeza. Eu vou confessar uma coisa que eu demorei a cair a ficha, ter consciência de algumas coisas que aconteciam. Por eu ser mulher e por eu estar inserida no mercado de mineração. Tiveram frases que ao longo da vida me marcaram, né? Então, eu tive um líder que chegou uma vez para mim e falou o seguinte: Neuma, não se iluda. Tem muitos anos. Eu era bem nova, assim. Não se iluda, porque para você chegar onde eu estou, na minha posição, você vai ter que estudar 10 vezes mais. Eu não vou poder mentir para você, sabe por quê? Porque você é mulher. Então, ele me falou isso, tem muitos anos. Você é mulher, e assim, infelizmente, existem muito preconceito. Eu peguei, escutei aquilo ali e não dei tanta importância, não. Depois, um outro líder chegou e falou assim comigo: olha, você vive numa sociedade difícil, porque você é mulher e você é negra. Né? E aí também eu não dei tanta atenção para aquilo ali, não. Falei, não é bem assim. E eu já tinha sofrido muito preconceito na infância, mas isso aquilo ali para mim não fazia diferença no mercado de trabalho, porque eu nunca me senti excluída nem nada. Sempre fui uma pessoa que eu consegui ser promovida, eu consegui ter espaço nos lugares onde eu passei, sabe, eu pude ter minha voz.
mas teve um momento que marcou muito para mim. Por isso que eu agradeci muito ao Mining Brasil e também ao Mining UK, porque teve um momento que foi em 2017, na empresa anterior, eu tive um treinamento com uma Rede Global Diversidade e Inclusão. E ela lia era uma dinâmica onde ela lia umas frases e a pessoa que tivesse passado por aquela situação precisava dar um passo à frente. E eu lembro que a sala ficou parada e só eu dava um passo à frente. E aí eu comecei a ter consciência das coisas que passavam ali, né? Não ali, mas assim, as coisas que eu passei durante a vida, né? Então, muita gente às vezes pergunta da minha formação. Eu sempre fiz questão de estudar muito, porque eu aprendi desde pequena que a única forma que eu tinha de vencer o preconceito era com estudo, com conhecimento. Então, eu estudava muito. Eu aprendi que eu tinha que falar mais de um idioma. E aí eu fui, além do inglês, né, e do espanhol, eu fui estudar mandarim. Fiquei estudando mandarim durante 10 anos. Então, eu sempre tive desde nova, e isso meu pai teve uma função muito importante, minha mãe também, de me preparar da seguinte forma: olha, você vai ter, sim, desafios, mas você vai vencer com conhecimento. Então, por exemplo, coisas que eu já passei. Uma vez uma reunião, né, durante uma reunião, era uma dinâmica, e eu dei uma opinião sobre um assunto, era um assunto da área de exatas. Né? E o profissional que estava sentado comigo me falou assim: não, isso aqui é matemática, você não entende. Eu disse: mas como assim eu não entendo? Eu tenho mestrado em modelagem matemática, eu sou mestre em modelagem matemática. Né? Então, assim, estudei todos os tipos de modelo que alguém possa imaginar, né, durante o meu mestrado. Então, eu tenho plena condição, né, não só pela graduação, mas plena condição por eu ter um título de mestre em um determinado assunto. Exato. Então, assim, ele me julgou que eu não saberia, né? Não sei por quê, mas ele julgou que eu não era uma pessoa que entendia de matemática, né? Então, assim, a gente vê isso, eu vejo relatos de outras mulheres, porque eu falo que a representatividade, ela move. Eu cresci de uma forma no meio profissional que eu não acreditava que a mulher poderia, eu não acreditava nisso, sabe? Que a mulher ia conseguir conciliar a vida pessoal com o mercado de trabalho. E aí, de repente, eu comecei a ver mulheres que foram muito importantes para mim, né, na minha carreira, na minha vida, que elas conseguiam conciliar, né, essa vida profissional, e eram mulheres que tinham espaço, mulheres que conseguiam crescer. Eu tive a oportunidade de participar do CEO Legacy, a convite de um CEO que eu trabalhava com ele, o Rubem Fernandes, e ali eu vi várias mulheres CEOs, e aí eu comecei a desmistificar. Então, assim, e nós somos mulheres no mercado de mineração, e hoje eu tenho plena consciência disso, eu não tinha até alguns anos atrás. A gente enfrenta, sim, vieses inconscientes, a gente tem, sim, muitas vezes a capacidade da gente testada, né? As pessoas, às vezes, julgam sem te conhecer, sem saber o seu background, sem saber o seu histórico, mas isso não é uma fala para a gente se vitimizar. É uma fala para saber que isso está aí, né? Está aí, e que a gente ainda tem um legado, né? Para que a gente consiga endereçar essas coisas, e que a gente precisa, muitas vezes, ser pacientes, não no sentido de ser tolerantes, mas pacientes no sentido de ensinar para quem está disposto a aprender de que aquilo ali não é aplicável mais, de que isso não é aceito mais. Né? Então, a realidade está aí. Isso, você falou muito bem, realmente. E Neumann, sobre o movimento Human in Mind, né? Como é que você observa, você já falou um pouquinho mais, como é que você observa que ele contribui, né, para o setor mineral, para Nossa, ele é fundamental. Ele é fundamental. Porque eu comentei com você, né, que eu nasci numa cidade bem pequena, né, uma cidade de mineração. E através do movimento Human in Mind, de uma publicação que uma jovem de 15, 16 anos, uma publicação, ela me perguntou, mandou uma mensagem pelas redes sociais me perguntando como que ela fazia para ingressar no mercado de mineração, porque ela queria muito ingressar no mercado de mineração. E eu sou muito grata porque eu tive contato com outras mulheres que têm as mesmas dores, que têm os mesmos princípios, a mesma luta,
Eu fui, em 2020, juntamente com mais 3 brasileiras, nomeada pelo Online UK como uma das 100 mulheres mais inspiradoras da mineração mundial. Nossa, parabéns. Esse reconhecimento foi pelo WIN, né? Pelo WIN. Hoje eu conheço o movimento da WIN UK, conheço o movimento da WIN Brasil. Assim, é primordial a gente ter movimentos como o WIN para que a gente consiga realmente impulsionar de uma forma sistêmica, integrada, dialogando, colocando os problemas em cima da mesa para um ambiente diverso e inclusivo, onde a gente vai ter mulheres, né, no ambiente da mineração, trabalhando de uma forma inclusiva, realmente sendo aceitas, né, e conseguindo assim, prover o que elas têm de melhor, né, no ambiente de trabalho. Então, o movimento WIN é fantástico. Eu falo que o exemplo arrasta, né, e o movimento do WIN, ele permite que outras mulheres, elas tenham exemplos, né, e elas possam ver que elas podem, que elas têm um espaço para serem ouvidas e que a gente realmente pode contribuir para uma sociedade diferente que precisa tanto do setor mineral. Realmente, o movimento Human Mine, além de inspirador, né, como você falou, é um movimento inclusivo. Tá? Então, e os números mostram, né, quando todas as outras mulheres passaram aqui, mostram os números que está tendo um crescimento e coincide com realmente o movimento Human Mine, tem todo aquele relatório que passa durante o ano. Não é um movimento só proforme, né? É um movimento que realmente trabalha, que mostra lá. E tem vários locais no mundo, é muito, muito interessante e muito importante. Conecta, né? Porque eu falo o seguinte, que o setor mineral, ele aprendeu a conversar mais. Então, por exemplo, eu na minha cadeira, eu procuro empresas para a gente conversar. O problema do assédio não é um problema da mineradora A, B ou C ou da ANEX, é um problema das mineradoras, né? Então, assim, é um problema de um setor que foi um setor, muitas das pessoas que trabalham, né, no setor mineral, são pessoas, né, que, por exemplo, às vezes não tiveram oportunidade de um letramento do que é considerado, né, um assédio, do que é considerado um racismo, né, do que é considerado um preconceito. Então, a gente precisa unir forças para que a gente consiga transformar esse ambiente. O que uma empresa está fazendo, por que não pode ser utilizado, aproveitado para outra? Né? Então, é uma oportunidade, através do WIN, eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem de unir forças, né? de colocar para debate, colocar na mesa problemas que são comuns entre as empresas e ter uma coordenação mais sistêmica de como resolver, porque automaticamente a gente vai estar contribuindo para a longevidade do setor e para a reputação também. Né? Perfeito. Não, Neuma, realmente você tem toda a razão nessas suas colocações brilhantes aqui. Como eu falei, estou aqui, além de inspirado, né, pela sua trajetória, e também muito feliz de estar junto com o Human Mine, demonstrando pessoas como você para o setor mineral. E a gente poderia ficar aqui o resto do dia aqui conversando, com certeza vai ter assunto. Deixo o convite para você retornar aqui no podcast, mas que mensagem você gostaria de deixar para nossas ouvintes? Seria a mensagem final. O que eu vejo? Qual que é o recado que eu quero deixar? As mulheres que elas estiverem dispostas a se inserirem no mercado de mineração, elas têm uma chance histórica de serem protagonistas de uma mudança no mercado de trabalho, onde as mulheres elas podem ser quem elas são de verdade, né? Elas não precisam se transformar, se masculinizar, onde elas não precisam, onde elas podem ser elas mesmas, né? E onde ninguém pode dizer o que uma mulher pode ou não fazer. Porque tem uma frase, né, que pode ser uma frase mais clichê, mas lugar de mulher é onde ela quiser. E não tem como quebrar tijolos sem fazer poeira, né? Então, quanto mais mulheres a gente tiver inseridas no mercado de trabalho, mais chance a gente vai ter de quebrar paradigmas, mais chances a gente vai ter de fazer uma história diferente. Porque a diversidade, ela não é moda. A gente sabe que
A sociedade ela é diversa, então quando a gente tem a diversidade dentro das organizações, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor, a gente consegue levar uma organização para uma maior sustentabilidade por mais tempo. Então, as mulheres que elas estão dispostas a trabalhar no mercado de mineração, elas vão ser protagonistas. Muitas vezes elas vão ser as primeiras a ocuparem determinada posição, a primeira a quebrar determinada parede, a fazer determinada poeira. Muitas vezes, no primeiro momento, vão colher frutos e resultados que vão tirá-las ali, né, do seu eixo, mas é para isso que eu acredito que a gente está aqui, para a gente conseguir fazer história, para que a gente consiga deixar uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, porque a gente sabe que a diversidade e a inclusão, ela sustenta, ela traz ideias novas, ela traz ideias disruptivas, e ela, consequentemente, tem a chance da empresa ter uma maior sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de negócios, e a gente está falando da representatividade também, do que legado que a gente quer deixar, né? Para quem tem filho, né? Para os netos, né? Que história que a gente quer deixar. Então, lugar de mulher é onde ela quiser, e as mulheres nunca podem deixar que alguém fale o que elas podem ou não fazer. Que onde elas quiserem chegar, elas vão querer chegar. Às vezes nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai precisar quebrar tijolos, a gente vai precisar fazer poeira, mas enquanto a gente se une enquanto setor, né, enquanto a gente se une enquanto grupo social, a chance de dar certo é muito grande. Nossa, excelente mensagem. Novamente, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Porta tão aberta para quando você quiser voltar. A Nexa também, agradecer pela liberação para você bater esse papo com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Johnny. Ok. Obrigada online também. E online, exatamente. Lembrando, pessoal, como a própria falou, isso é uma parceria que temos aí com o Movimento Human Mind Brasil, tá? Agradecer a todos que compõem esse grandioso movimento, tá? Próximo mês vai ter mais uma entrevista aqui com uma personalidade aí, mulher notável do setor. Então, não deixem Momento YouTube, ainda não deixe de se inscrever aqui, seguir o Movimento Human Mind, para que mais pessoas sabendo desse movimento, mais importância, vai entender, vai saber sobre esse setor e sobre essas mulheres que trabalham, né, dessa forma disruptiva. Tá? Agradecer também a nossos patrocinadores, a DIMB, a Atobin e a Ignia. Acessem nossas redes para saber mais sobre esses movimentos. E lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.